Bem-vindo, bem-vinda para você que assiste este vídeo. Obrigado pelo seu interesse em conhecer mais do mundo do recrutamento, da gestão de corretores imobiliários. Meu interesse com esta série de vídeos é que você possa recrutar pessoas certas para a sua empresa e torná-las corretores imobiliários de sucesso na metade do tempo. Esses vídeos vão ser uma série que tem como nome Método Perfil B7. E Perfil B7 é um método que eu desenhei depois de estudar centos de pessoas que se tornaram corretores de imóveis. Uns tiveram mais sucesso que outros. Espero que com suas perguntas, comentários, se possa construir um bom programa. Eu sou Nelson Quintero Weffer, sou especialista em programação neurolinguística, sou experto em perfis comportamentais e meu percurso no mundo imobiliário me ajudou a conhecer as chaves do comportamento dos agentes imobiliários e deram uma origem a esta metodologia que representa perfil B7. O título do tema que vamos a estudar hoje é uma continuação do anterior, ou seja, segredos dos perfis comportamentais que muita gente não sabe quando recruta. Mas hoje vai ser especificamente de um perfil que chamamos dominância. Na aula passada definimos o que eram perfis comportamentais. Falamos ou os definimos como um conjunto de características pessoais que ajudam, eu diria que ajudam a você prever futuras atitudes diante a diferentes situações, ou seja, como vai reagir essa pessoa que temos à frente em uma futura situação. Portanto, o estudo ou o perfil vai ajudar a você a entender como uma pessoa pode lidar ante diferentes estímulos. Nesse vídeo anterior, também falamos como o momento do recrutamento é um momento difícil, porque normalmente vamos a conhecer um pouco sobre nosso entrevistado. E o maior problema disso é que nessa entrevista o candidato vai tentar mostrar para você seu melhor lado e ele também vai tentar ocultar esse lado ruim que temos todos. Então, se não temos as ferramentas, é possível que não cheguemos a enxergar coisas que, tendo essas ferramentas, vai ser muito mais fácil. E que essas coisas que esse candidato está ocultando podem criar problemas no futuro a essa pessoa dentro da nossa organização ou quando estamos fazendo a gestão deles. Devemos lembrar que um dos maiores problemas que tem os brokers, que se enfrentam os brokers, os gestores de times, é que muitas dessas pessoas que lhe dedicamos tempo, que treinamos, que ensinamos, terminam saindo de nossa empresa, às vezes até o primeiro ano, terminam saindo de nossa empresa. Então, aqui vem como colocar em prática esse conhecimento que temos de perfis comportamentais, porque quando cheguemos a ter, como lo podemos implementar. Quando aprofundemos em cada um dos perfis e suas possíveis combinações, você vai entender como existem situações em que uma pessoa pode ter problemas, mas também pode ter vantagem para empreender nesse mundo complexo das vendas. E vou explicar um exemplo básico. Todos sabemos que para empreender em vendas imobiliárias, na maioria dos casos, o corretor começa trabalhando por comissão, ou seja, ele não chega a ter ingressos fixos determinados. Caso algumas exceções, algumas empresas que terminam dando eles chamam como uma espécie de ajuda econômica. Mas ao final ele vai precisar durante os primeiros meses um capital que permita pagar suas contas pessoais, como pode ser contas da casa,
gasto da família. Mas, além disso, ele vai precisar um capital de trabalho, como pode ser o dinheiro para ele se estar trasladando da agência para visitar seus clientes, dinheiro para desenhar marketing, material de marketing, e para fazer investimento talvez em campanhas de redes sociais. Vamos a supor que fazemos uma entrevista a um candidato que mostra em seu currículo uma boa preparação, seja uma pessoa com muita educação, essa pessoa é fluente para falar, facilidade para se relacionar. Ele fala que em este momento de sua vida está tendo problemas econômicos, mas que deseja uma oportunidade, que ele é capaz de sair para frente se lhe damos uma oportunidade. Então, a lógica fala que deveríamos ajudar essa pessoa a começar a treinar, preparar para trabalhar conosco. Mas eu acho que falta uma variável importante, que seria conhecer seu perfil. Vamos a colocar um seguinte cenário. Fazemos um teste e determinamos que esse teste DISC informa que o candidato tem um valor alto de influência. Ou seja, que isso corrobora que ele vai ter essa facilidade que mostrou na entrevista para se relacionar. Mas o teste, quando lo estudamos bem, também informa que tem um alto S. Ou seja, isso fala de uma pessoa que vai ter facilidade para planejar. Também nos pode falar de uma pessoa que pode terminar ficando na empresa, né, por muito mais tempo. Mas quando observamos o valor da dominância, conseguimos que tem uma dominância mínima, la menor que dá uma prova de teste, talvez um valor 1. Ok, agora vou explicar que sinala esse valor mínimo de uma dominância em uma pessoa. Fala que talvez essa pessoa vai ter problemas de se posicionar ante os obstáculos. Minha experiência também fala de uma pessoa que eu descoberto com os anos que tendo uma dominância mínima não tem um senso de urgência. Aquele senso de urgência é um elemento vital nas vendas. Você acha que uma pessoa com essas características, se não tem sorte de produzir dinheiro rápido, ele vai ficar na organização? Ele tem uma probabilidade muito grande de deixar o trabalho e procurar algo mais confortável, onde o fator tempo, o fator pressão, não seria tão determinante como no nosso trabalho de corredor de imóveis. Quando você tem um conhecimento dos perfis comportamentais de cada um desses candidatos que você está entrevistando, além de outros fatores, você pode ter uma certeza maior sobre quem está escolhendo para trabalhar com você. A retenção de sua agência vai melhorar e a gestão sobre eles também demais. Quando você conhece os elementos da personalidade que podem atrapalhar a seu corredor, você vai conseguir que ele produza mais em um menor tempo. Vamos a lembrar o vídeo anterior, a aula anterior. Falamos de Marston, que foi o criador da teoria DISC. Ele afirmou que é possível identificar 4 tipos básicos de respostas comportamentais nas emoções. Era a dominância, a influência, a estabilidade e a conformidade. Vamos aprofundar hoje no primeiro, a dominância, mas te lembrando que ao final a personalidade se construi de uma combinação destes 4 fatores. E quando falo de dominância, estou falando de pessoas que vão ter um alto de, e talvez os outros fatores, os outros 3 fatores, vão estar em níveis mais baixos. Quando estudemos as combinações, você vai entender melhor. Para estudar cada um dos fatores, eu vou separar em 2 momentos que são importantes para entender como o conhecimento pode ser determinante em nosso trabalho como recrutador. E o primeiro momento é
características do perfil del desenvolvimento da carreira do corretor e vou falar no segundo momento, que é como executar a entrevista de recrutamento para um tipo de perfil específico. Comecemos com a análise de dominância. Vamos analisar essa imagem que la vimos na aula passada, onde hoje vamos a pensar no lado vermelho, a dominância. Vamos a lembrar então que falávamos que essas pessoas que estavam em dominância estavam do lado superior dessa imagem, ou seja, são pessoas que são extrovertidas, são pessoas que normalmente têm iniciativa, estão orientados a uma ação. E também na separação que colocamos entre o lado esquerdo e o lado direito, no caso de você tem uma inversão, falamos que as pessoas que estavam hacia esse lado estavam orientados a tarefas, estavam orientados a desafios, ok? E outro elemento importante da dominância que falamos que para ele o mais importante era uma orientação a los resultados e tinha uma obsessão com o tempo, que todo deveria ser rápido. Ou seja, são pessoas práticas, racionais, orientadas a fatos, menos orientadas a pessoas e às vezes terminam sendo um pouco desconfiados. Esse é o resumo que podemos dar do gráfico. Falemos então do primeiro momento, que seria características desse perfil em seu desenvolvimento, em sua carreira como corretor. Então, podemos começar falando que vão ser pessoas que priorizam a ação, como já falamos com o gráfico. Geralmente são pessoas que se vão a concentrar em alcançar, em atingir seus objetivos de uma forma rápida, em uma forma vigorosa. Mas como essas pessoas tendem a ser rápidas, gostam quando as pessoas vão direto ao ponto. E aí vem um primeiro elemento. Se é uma pessoa que vai direto a um ponto, não gostam de se relacionar com pessoas que divagam, não? Que divagam, ou que dão voltas para chegar a uma solução ou a um comentário. Primeiro elemento que uno começa a ver. Então, essas características, à primeira vista, parecem magníficas para um corretor que vamos ingressar em nosso time. E eu concordo que é dessa maneira. Mas quando essas características são muito fortes, pode criar atritos no time. Por exemplo, poderia eles chegar a não ser muito tolerantes com os tempos já definidos em nossos processos. Então, são pessoas que facilmente se podem frustrar quando você não entrega uma informação quando ele o deseja. Não sei quem de vocês ha tido corredores com esse perfil. Eu tive uma pessoa na minha agência que estuvo acá aproximadamente um mês e meio e quase eu fico louco com esse cara. Era um cara incrível, era um cara, eu acho que já a sua obsessão não era normal. Eu depois descobri elementos pessoais, eu não fiz uma entrevista inicial com ele. Ele teve problema no teste que eu fiz. Já seu teste me falava que era uma pessoa que estava atravessando problemas em sua vida. Mas minha mulher me falou bem dele, da vontade que tinha de trabalhar conosco, e o aceitamos para dar uma oportunidade. Mas já desde o terceiro dia, já vimos que o cara era problemático. Por que problemático? O cara não respeitava o processo, não respeitava o tempo. Ou seja, se eu falava, você tem que estudar este vídeo e depois que vai visitar o cliente, ele visitava o cliente e depois o vídeo, porque, o vídeo se demorou, a computadora dele estava ruim, sempre havia uma excusa. Lo último que aconteceu é que eu coloquei a trabalhar com um excelente agente que eu tenho, mas com um perfil onde seu senso de urgência é todo calmo, não se desespera por nada. E, por dar um exemplo,
meu corredor estava visitando um cliente. E ele falou: opa, eu posso visitar o cliente com você às 4 da tarde. Ou seja, não às 3, às 4. El cara este que estou falando, com uma dominância alta, ia voltar louco. Na segunda falou comigo: eu não estou sentindo apoio da empresa, eu não estou sentindo apoio de ninguém. E o cara: venha para cá. Opa, não sei qual era a tua expectativa, nós temos um processo definido, temos uma maduração de cada corretor. Cara, eu me sentei com você, eu te dediquei essa semana, a metade da semana te dediquei a você. Assim não é o modelo RE/MAX. O sea, você não vai conseguir um broker que esteja com você 8 horas ao dia trabalhando com você de sua mão, não vai conseguir nunca. E ao final não pudo entrar a minha agência, não. Ao final desistiu porque eu não podia com um cara dessa maneira, não se ajustava ao estilo de minha empresa. Então, estas pessoas exageradamente dominantes são pessoas que desejam ser livres da influência de outros. Ou seja, querem ser livres das restrições que pode ter um grupo. Então, por isso, eles, quando são moderados, está bem, porque eles se podem desviar de vez em quando do convencional e frequentemente vão criar soluções inovadoras, entendeu? O problema é que há uma linha muito fininha entre sair de um processo e ajustar um processo por tua conveniência. Então, mas em alguns casos eles podem abusar, não? De fazer as coisas do próprio jeito. Então, quando esse tipo de pessoa necessita participar com outros, quando já é um trabalho grupal, em situações onde talvez o individualismo vai estar restringido, se pode tornar um pouco hostis. Mas o que eu mais gosto deste tipo de perfil dominante é que as oportunidades de avanço e de desafio são importantes para eles. São caras que você os desafia a umas metas com ambição, o cara vai para frente. Ele vai tentar qualquer coisa para conseguir esses desafios. O problema pode aparecer quando eles só se concentram em resultados. Então eles, ao concentrar resultados, perdem empatia. Perdem empatia e podem parecer insensíveis e ignorar as preocupações dos demais. E aí tenho outra anécdota fabulosa de um cara que eu tuve um bom tempo acá. Ao final falei com ele que terminara em outra agência. A nível de caráter não podíamos trabalhar juntos. Essa foi uma anécdota maravilhosa. O cara, por sua dominância alta, o senso de urgência dele era tão louco, afinal, o senso de urgência, que ele perdia a empatia, não tinha empatia. Uma vez eu recebi uma ligação e um grande amigo meu acabava de morrer, e me acabavam de avisar por telefone. Quando me avisam por telefone, eu estou com o telefone em minha mão e o primeiro começam a sair minhas lágrimas. E entra uma ligação do cara. Aí me liga, e eu lhe respondo por WhatsApp. Cara, neste momento eu tenho um problema pessoal e não posso falar com você. Pero cara, é um minuto, só um minuto o que eu preciso falar com você. Cara, não posso falar com você, estou por um problema muito triste e neste momento não posso. Me volta a falar: cara, pero só um minuto, já te ligo. Cara, não lhe respondi, ou seja, iba a bloquear já. Liga para minha mulher e minha mulher lhe explica: cara, acaba de morrer um de seus melhores amigos. Acaba de morrer, um cara jovem morreu. Nelson está desesperado, está chorando. Lo tenho aqui ao meu lado, está chorando. Mas, Maite, lo meu é urgente, não fala com isso. Se pode falar comigo aí um minutinho. Não, minha mulher, aí não. Já aí saiu o perfil comentário dela, ela falou barbaridade. O cara não tive a empatia de compreender. Então, um perfil dominante é ruim? Não, para nada. A maioria de grandes vendedores são normalmente dominantes. Mas quando um cara com essa dominância alta nivela e consiga a empatia e começa a se colocar
los zapatos de otro, cara, eso, van a ser grandes, grandes profissionais de vendas. E talvez uma das coisas mais importantes é que, em geral, eles tendem a ser pessoas com uma força de vontade gigante, que vão estar sempre procurando novos horizontes, são autossuficientes, são pensadores independentes, mas são indivíduos tenaces que sempre vão a priorizar resultados e que vão querer deixar uma marca, que estão constantemente em busca de questões e oportunidades. Essas são muitas das características de pessoas de um alto nível. Então, eu posso resumir. Quais são os pontos chaves dessas pessoas? Interesses. Dentro dos interesses estão vitórias e resultados atingidos. Segundo interesse, se preocupa em satisfazer suas necessidades pessoais. Terceiro interesse, sempre vai estar em procura de novas oportunidades. Quais são forças dos dominantes? Capacidade de procurar métodos de resolução de problemas novos ou inovadores. E a outra força grande que tem este tipo de pessoa é autorresponsabilidade e que ao final eles não vão estar passando responsabilidade para outras pessoas. Como este tipo de pessoa, eles fazem a persuasão sobre seus clientes? Primeiro, com assertividade, de insistência e de espírito competitivo. Outra situação que utilizam para persuasão é que sempre estão procurando soluções para seus clientes. E por último, para persuadir clientes, eles têm uma coisa que eles projetam um senso de poder e alguns clientes gostam disso. Mas um cara destes dominantes, qual é o maior temor? E é importante que você o sepa se vai fazer uma gestão deste tipo de pessoa. Para eles é um pecado para ser fraco. Então, você tem que ter muito cuidado com o feedback com estes caras. E o outro temor grande destes caras é perder o controle. Isso não está em seu livro, perder o controle. E que é o que menos gosta, não? Que tem que ver muito com os maiores temores, é que tirem vantagem deles. Eles não vão aceitar isso. Sentir que estão tirando vantagem dele é terrível. E o outro que não gosta é perder o tempo, para nada. Que elementos, como poderia atuar este cara, estes dominantes, e que é o que utilizam exageradamente? Primeiro, o que podem chegar em algum momento a utilizar exageradamente é controle sobre as pessoas e situações para obter os resultados que eles desejam. E o outro elemento que poderiam utilizar exageradamente é poder entrar em problemas algumas vezes pela sua necessidade de vencer, chegando às vezes a ter um pensamento de ganhar ou perder. São muito competitivos. Este tipo de perfil de pessoa alta, dominante, quando estão sob pressão, estressados, estão atravessando problemas, se podem tornar impacientes e muito exigentes. Segundo, também, se podem tornar hostis se esse individualismo que tanto eles gostam está posto em risco. E outro elemento é se eles pensam que suas oportunidades estão desaparecendo. E o outro elemento que podem mostrar em supressão é que podem terminar trabalhando sozinhos para completar tarefas. Ok, falemos agora de um segundo elemento que eu chamei, falemos de um segundo momento, que é o momento aquele de como você deve executar uma entrevista de recrutamento para esse tipo de perfil dominante. Então, muitas vezes podemos perder um bom candidato que estamos entrevistando
porque não conseguimos fazer esse rapport, essa conexão necessária em el momento de nós transmitir nossa oferta de valor como empresa. Por isso falei no vídeo anterior que era muito importante de primeiro conhecer nosso perfil antes de recrutar, já que assim vamos a poder ajustar algumas características próprias de nossa personalidade frente ao candidato. Simplesmente ajustar, dependendo do contexto. Então, o que é o que eu quero agora? No seguinte ponto, eu vou fazer ou vou falar de algumas dessas características que podemos ajustar dependendo do perfil do candidato. Então, ante um candidato com um perfil alto D, que devemos evitar? 1. Mostrar indecisão. Cara, se quando estamos falando, se o cara está fazendo perguntas, divagamos, não temos certeza do que lhe estamos respondendo, podemos perder imediatamente um cara destes. Que devemos também evitar? Responder objeções diretamente. Ou seja, se você é dominante também e o cara talvez em el processo da entrevista coloca em dúvida algum elemento que você está falando, você pode ser convidado rapidamente a estar respondendo essa objeção. Então, para um dominante, você não responde objeções diretamente, ok? É muito, muito, muito vital. Outro elemento que você deve evitar é explicar muito detalhe. Cara, veja a corporalidade do cara e se você lo vê inquieto em sua cadeira, acelere, não dê tanto detalhe. Se já você tem fixa uma apresentação, tente ajustá-la, também vai ser. Outro elemento que você deve evitar para este tipo de pessoa é dar opiniões, mais que opções. Mas eu acho, eu opino. Não, fale de opções. É também vital para eles. Outro ponto chave na entrevista para dominantes, cara, que é um conselho grande que eu vou dar: só atenda a uma pessoa ao mesmo tempo. O que acontece? Por exemplo, eu trabalho de porta aberta, normalmente. Quando entrevisto, tento fechar a porta. Mas sempre eu, por ser broker, talvez vou ter interrupções. Ou me liga um corredor e começo a falar com o corredor. Quando você vê um cara com uma dominância alta, dedique-lhe o tempo 100% a eles. Ou seja, evite pegar o telefone durante a entrevista, estar olhando as mensagens que chegaram. Não vai perdonar isso um cara dominante alto. Então, outra dica que tem que evitar é perder o tempo. Ou seja, dependendo do teu perfil, se você é um broker ou um entrevistador com uma influência alta, gosta de falar muito, gosta de fazer amizade, gosta de conversar com a pessoa. Estes caras valoram muito o tempo. Então, se ele te convida a conversar, você conversa, mas que seja uma iniciativa da pessoa, do candidato, e não de você como entrevistador. Então, outro elemento de muito cuidado, de falar coisas muito pessoais. Se ele quer conversar e te dar a sinal, opa, maravilha, fala de coisas pessoais, mas o dominante não gosta de abrir seu mundo interior. E deixei de última, talvez uma das mais importantes para um dominante: evite não interromper quando ele fale. Então, deixe-lo que termine a ideia, deixe que termine sua pergunta. Não, por exemplo, você lhe fala: sim, não, não, tranquilo, na próxima lâmina, na próxima gráfica te vou explicar isso. Tranquilo, deixe-lo falar, não interrompa. Com algumas destas dicas, já você conhece um pouco mais de que evitar. Mas agora, aquilo que te quero falar é como fazer essa entrevista. Já sabe evitar. Agora também há um jeito de fazer as coisas. Na entrevista, você vai precisar fazer essas perguntas necessárias para descobrir o dor principal
de tu candidato? Qual é a motivação de por que ele está procurando uma oportunidade de empreender em tua empresa? E ao final, se o candidato tem essas condições necessárias para ter sucesso na sua organização. Portanto, você deve considerar fazer as perguntas com um jeito de acordo com o perfil do cliente. Isso é o que te vai ajudar também mais a fazer um rapport poderosíssimo. E esse rapport é vital nesse processo de indagação das necessidades, porque queremos que esse processo seja fluente, tranquilo, porque dessa maneira esse rapport vai ser perfeito. Então, em este momento te quero falar da importância de lo que é o linguagem corporal, o tom, o ritmo de falar com pessoas especificamente com uma dominância alta. Primeiro, tente fazer uma boa gesticulação ao falar. O que é isso? Dependendo do teu perfil, você sabe que há pessoas que são expressivas. Por exemplo, eu movo minhas mãos, eu faço... Parece um meme às vezes quando me vejo nos vídeos, falo muito, faço expressões com minha cara, né? É meu perfil. Hay entrevistadores, hay brokers que não são. O dominante, para ele é importante isso, que não seja frio, que tenha uma boa gesticulação. Outra dica, você se pode inclinar um pouco à frente, ante o dominante é bom fazer essa pequena inclinação. Outra dica importante é você pode fazer variações do tom de voz com um volume alto. A um dominante nunca se fala com um tom baixo, se fala com um volume alto e diferentes tonalidades. Para fazer um bom rapport, você pode fazer uma respiração alta e rápida, ou seja, ante um dominante você não se mostra relaxado assim, totalmente. Então, dica, tenha um bom ritmo, rápido de falar. Ou seja, se você é um cara que fala devagar, faça um pequeno esforço. Não deixe de ser você, mas faça um pequeno esforço de ser um pouco mais rápido em tua entrevista. Então, lembre-se que para um bom rapport, para um rapport de sucesso, você sempre tente de igualar o ritmo, o tom e o volume de seu interlocutor. Por último, te quero dar umas dicas que te vão ajudar muito a como você pode apresentar sua proposta de valor. Ou seja, sabemos que evitar, como fazer, e agora que depois de feito perguntas, talvez estou em um momento em que vou mostrar porque esse cara deve trabalhar comigo. Estou fazendo minha proposta de valor e estas são dicas. Para um dominante, venha preparado. Prepare um roteiro de apresentação eficiente, ok? Bem preparadinho, evite improvisações, porque para eles, vem com a segunda dica, que é praticar a apresentação. Por quê? Porque para ele é muito importante ler ou levar em sua cabeça que você é profissional, que você é muito profissional. Então, sobretudo, tenha cuidado quando você delega a entrevista a outra pessoa e talvez está não tenha uma experiência muito grande. Pode perder um bom candidato por não se posicionar e mostrar profissionalismo em esse momento da entrevista. Outra dica, seja claro, seja específico e você deve ir direto ao ponto. Não dê voltas, não desperdice o tempo do candidato. Lembre que para eles é muito importante. Então, simplesmente comece, não perda tempo. Ou seja, se você está convidando esse cara porque é o momento de entregar a proposta de valor, talvez já você o entrevistou em outra oportunidade com as perguntas, mas é o momento de proposta de valor, ok, não tente de romper hielo, de quebrar hielo, não. Se vai começar, comece com o dominante dessa maneira. Com outros perfis, já vai ver que é o contrário. Mas com o dominante, ele tem, é vital.
um bom tempo para eles, já tem o rapport ganhado. Então, para estes dominantes, como falei, não dê muitos detalhes, não vai precisar de testemunhas, de dados, de estadísticas. Não, quem é alto D não importa, não se importa muito por isso. Então, já vai ver como outros candidatos com outras combinações de perfis vai ser importante, mas para o dominante não. Ele não se vai interessar. Ele pensa que vai estar ansioso, ele quer que você avance. Então, mostre para estes caras que são dominantes, para esses candidatos, só detalhes da solução que você tem para as suas dores. Se ele te falou, cara, eu estou procurando apoio, dê-lhe detalhes do apoio que você tem em sua empresa. Te falou o cara que ele está procurando uma empresa onde se precisa tecnologia, dê-lhe detalhes de software, de aplicativos. Está bem, isso, não? Quer um cara de reconhecimento? Fale-lhe de los eventos que você tem internacionais. As premiações. É o momento de dar detalhes, mas só quando ele te mostra um dolor. Perfeito? Então, sempre ele mostre para ele pontos importantes, mostre para ele conclusões. E outra coisa, como falei, em lo de evitar, acá é importante. Não interrompa a apresentação para tentar fazer um bate-papo ou contar histórias de você. Não, com esse perfil está equivocado. Há perfis que precisam de histórias, piadas, bater papo. Com o dominante, não. Lembre, seja um profissional. Então, vai ser muito importante quando você está fazendo a proposta de valor, fazer perguntas para que o candidato fale de seus assuntos e você conheça a sua opinião. O que acontece? Para o dominante é muito importante ser valorado, né? Meus corredores os treino. Quando você vê um cara dominante, você tem que alimentar esse ego. Bueno, também tem muito disso acá. Outra dica, mostre rapidamente o que oferece a sua empresa. Para este tipo de cliente, como eu falei, não dê voltas, mostre. Outro ponto importante para eles, fale de independência, fale de liberdade, fale de que vai ser dono do seu próprio negócio. Isso vai convidar rapidamente esses caras a ficar em sua empresa. Outra dica importante, fale desde este momento que o sucesso dele só vai depender dele. Fale isso. O dominante para ele é um desafio. Ou seja, ele saber que seu sucesso depende dele é um compromisso grande. Então, desde o dia 1, fale isso. É importante também falar de vitórias, de las possíveis vitórias que pode ter na empresa. Isso também alimenta muito esse ego, essa vontade de procurar oportunidades de um dominante. E um cara dominante, já fechando essa proposta de valor, já você tem que falar dos próximos passos. O próximo passo é tal coisa. Então, você vai precisar fazer um onboarding deste jeito, você vai ter que ter, importante ter foco nisso. Por quê? Porque já estes caras, temos que colocar-lhe o foco no futuro, porque é muito de como eles agem. Então é importante, na reunião, já você colocar esse foco no futuro. E por último, e não menos importante, crie um critério de urgência. Ou seja, o dominante, se emociona em essa entrevista, já você viu que é um bom candidato, você tem que dar a possibilidade de já agir, de que já sinta que está trabalhando com você. É vital, um cara bom candidato dominante, onde você não lhe mostre um critério de urgência, lo pode perder em 2, 3, 4 dias. Pode terminar por a ansiedade de estar procurando outras opções. Espero que com essas dicas para trabalhar com pessoas dominantes, sua conversão de recrutamento melhore pelo menos em um 100%. Essa é minha esperança.
Muito obrigado por assistir essa aula. Para mim foi e é um privilégio que você tenha chegado até cá. Espero que toda essa informação que conversamos te ajude a desenvolver melhor tu processo de recrutamento. Gostaria de conhecer tua opinião, tus comentários. Pode fazer perguntas, eu te vou responder. Me siga nas redes sociais e pode ser por minha conta pessoal em Instagram, que vou colocar aqui, N Quintero UF, mas também pode ser por el Instagram do método Perfil B7, que é @perfil B7. Allí vou estar colocando um post e aí você pode perguntar o que deseja. Também você pode subscrever a meu canal de YouTube, que é @perfil B7, e pode deixar comentários, pode deixar perguntas que eu vou estar respondendo. Então te vou deixar um convite, que é para a próxima aula, onde agora eu vou aprofundar em outro perfil. Já falamos de dominância, agora vou falar do perfil influencer, conhecido como o perfil do comunicador. Até!